Então vamos lá dar continuidade. Chegou o grande momento, né? Nessa noite sensacional para vocês aqui, cordeirense, recebeu o professor Levon Nascimento. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Me permitam chamar vocês assim, porque vocês saíram de casa, vieram até aqui para participar deste momento que é muito especial para mim e porque também é um momento que eu acredito que é especial para a nossa cultura de um modo geral. Sempre que um livro novo é lançado, sempre que alguém consegue, porque é muito difícil, é muito complicado no Brasil fazer a publicação de um livro e fazer ele chegar, fazer esse instrumento de cultura chegar até mais pessoas, até porque há uma dificuldade muito grande no Brasil, não há uma cultura específica no Brasil ainda de incentivo à leitura, de uma política pública mais efetiva de incentivo à leitura. Então, sempre que um livro novo é lançado, além de ser um ato revolucionário, ele é também um momento de muita alegria, um momento de muita festa. Mas para mim é uma festa mais especial ainda porque eu estou lançando o meu 7º livro, o primeiro de poemas, todo composto de poemas, aqui na cidade, no município onde eu nasci. E realmente não fui criado aqui. Vivi aqui até os 3 anos e meio de idade. Depois minha família toda se mudou para não muito longe, mas a gente atravessa 2 divisas. A divisa entre um estado e outro, e também a divisa entre uma região e outra do país, entre da Bahia para Minas Gerais e da região Nordeste para a região Sudeste. Mas é como se diz, eu fiz Ciências Sociais na Universidade Estadual de Montes Claros, e lá eles diziam e dizem que Montes Claros é o portal do Nordeste, que toda aquela região que começa a partir de Montes Claros já é Bahia, já é Nordeste, pelo menos culturalmente. Mas eu inicio, já até me delonguei um pouco, cumprimentando o amigo, colega professor, grande administrador, Delcy Luz, que aqui está com a gente. Conheço Delcy já há algum tempo e sei que o processo político que ele hoje encabeça aqui no município de Cordeiros é um processo de transformação que já tem mais ou menos 2 décadas, né? Quase 2 décadas de início da sua militância, da sua atuação propriamente mais política, né? Mas a gente vem das mesmas raízes, das pastorais sociais, da igreja, e hoje vendo o seu trabalho no município de Cordeiros e com respeito a todas as linhas partidárias e políticas que são normais e naturais no processo democrático, vejo o quanto essa cidade, o quanto esse município tem avançado e te parabenizo por este trabalho. Cumprimento o nosso vice-prefeito, Renivaldo Teco, pelas palavras que eu ouvi aqui. Ele é um vice atuante e é um vice parceiro do titular, o que é muito importante porque nós vimos em 2016 no Brasil um processo muito traumático, que foi o de um vice conspirar contra a titular da presidência da República, e o resultado não foi nada bom, não só no âmbito político entre os dois, mas não foi nada positivo para o país como um todo. Foi uma quebra da institucionalidade. Então, está de parabéns, Teco, pela sua atuação enquanto vice-prefeito de Cordeiros. Quero cumprimentar e já agradecer, Fabiano, pela cessão desse espaço para que pudéssemos aqui realizar o lançamento deste meu livro. E, na sua pessoa também, Fabiano, cumprimentar todos os vereadores do município de Cordeiros. A gente sabe o quanto é importante o papel do parlamento, o papel de fazer boas leis, o papel de fazer leis que realmente elevem, melhorem e ampliem as possibilidades de vida do povo. E agradeço toda a sua solicitude, né? Desde o momento em que cheguei aqui, você já se encontrava nesse espaço e nos recebeu com muito carinho, com muita cordialidade. E, assim, isso é muito importante a gente ver
vereadores que abrem a Casa do Povo para manifestações da educação, para manifestações da cultura. Quero cumprimentar aqui a querida Sinara. Realmente não nos conhecíamos pessoalmente quando meu irmão disse: o grupo Leitura que Cativa vai estar participando de maneira mais efetiva no lançamento do seu livro. É um grupo de mulheres educadoras, principalmente, que se organizam para ler, mas mais do que ler, para promover o hábito da leitura. Eu falei, esta pessoa certamente é admirável. Então, Sinara, cumprimento você e cumprimento na sua pessoa todas as participantes do grupo Leitura que Cativa, porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Já nos dizia Saint-Exupéry, lá na grande obra O Pequeno Príncipe, que é, sem dúvida, um clássico que todas as pessoas deveriam ter acesso, porque fala, sobretudo, do amor, porque você citou duas das virtudes que eu considero caras, mas a virtude de cativar e cuidar daquilo que se conquistou, daquilo que se cativou, é, sobretudo e essencialmente, a grande virtude do amor, das três virtudes teologais, né? A fé, a esperança e o amor, que pode ser traduzido como caridade também. Cumprimento a querida Leda, neta de Liduína. Eu vim ao mundo tendo ali Liduína como parteira, e eu tenho uma imensa vontade de fazer uma pesquisa sobre esse grande trabalho, esta grande profissão histórica do Brasil, das mulheres que trouxeram os brasileiros à luz, das mulheres que nos trouxeram a esta vida, a esta experiência, a esta odisseia que é a vida, tão presente no nosso passado histórico de pouca política pública, de pouca presença do Estado. E se não tínhamos esse Estado presente, nós tínhamos presente a força dessas mulheres. Então, eu acredito, e na sua pessoa, Leda, eu quero saudar a memória de Liduína e de todas as parteiras de Cordeiros de Condeúba, da Bahia e do Brasil. Quero cumprimentar aqui os nossos amigos de Condeúba, o professor, escritor, poeta Antônio da Cruz Santana, que eu conheci hoje, tendo o prazer de conhecê-lo hoje. Recebi aqui o livro dele, Palavras de um Poeta, Sonhos e Realidades, lançado pela editora Quártica, que eu vou ler com muito carinho, e nos meus próximos lançamentos, sejam ou aqui em Cordeiros ou lá em Taiobeiras, onde eu fui criado e construí a minha vida, quero que você esteja presente, assim como o grande amigo Euclides, que eu conheci pelo Folha de Condeúba e que publicou vários dos meus artigos. E aí eu já queria dizer, Euclides, que eu não sou exatamente um poeta. O meu estilo literário sempre foi o dos artigos de opinião, ou então de textos mais acadêmicos. Não era muito a minha praia, vamos dizer assim, a escrita de poemas. Eu ainda não considero que sou. Por isso que eu fiquei extremamente feliz quando você declamou aqui 3 dos meus poemas, porque escrever é uma arte, mas declamar é maior ainda a arte, porque você consegue dar vida e consegue fazer com que os outros cheguem. Cheguem a entender daquilo que consta naquele trabalho, naquela obra. Ontem, no lançamento em Taiobeiras, uma colega minha, professora Nádia, ela declamou um dos meus poemas, dos poemas que está aqui no livro, e foi um momento de muita emoção. E você hoje conseguiu fazer superar essa emoção, porque com muito assim, entusiasmo. Você deu voz, eu acho que maior do que aquela que eu coloquei aqui na própria escrita. Isso me deixou muito feliz, muito contente, essa interpretação. Eu gostaria, inclusive, que você tivesse declamado mais poemas do livro, mas em outro não faltarão oportunidades, quem sabe, né? Quero cumprimentar, então, Euclides, na sua pessoa, cumprimentar também a professora Joandina, que eu ainda não conheço, vamos dizer assim, de maneira mais próxima,
e dizer, professora Joandina, que eu tenho um imenso interesse em saber mais sobre a coluna Prestes. Sei que passou em Condeúba, no Paço Municipal, já vi aquela fotografia da escrita de algo que eles deixaram numa parede, e sempre ouvi falar da revolta através de Madrinha Donila, que não é nossa parente consanguínea, mas toda a minha família sabe quem é e temos um apreço, porque ela, na época, morava no município de Jacaraci, mas a vida dela, depois toda adulta, foi já no município de Condeúba, na região do Alegre. E ela falava muito dos revoltosos e da revolta, e eu ouvia isso na infância. E só depois eu fui perceber que se tratava a revolta da coluna Prestes e que aquele movimento não tinha tanto o caráter de terror que muita gente acreditava ser. Talvez, se tivéssemos passado ali por uma revolução naquele momento, nossa história seria outra. E também porque lá em Taiobeiras, onde eu vivo, é um dos poucos lugares da microrregião do Alto Rio Pardo que se tornaria cidade, município, onde a coluna entrou de fato. Porque na cidade de Rio Pardo de Minas, que era a principal do momento, a coluna contornou e foi até o distrito de Serra Nova, próximo de Riacho dos Machados, e fez o laço húngaro, né, já de retorno, porque as forças federais já estavam ali próximas à região de Montes Claros, até a região de Salinas. Então, retorna, não passa em Rio Pardo, não passa em Salinas, mas passa no então distrito, que já pertencia a Salinas, tinha sido desmembrado de Rio Pardo e passou para Salinas, passa no distrito de Bom Jardim de Taiobeiras, entrando lá na manhã de 26 de abril de 1926. Então, daqui a 5 anos, é isso. Lá, Taiobeiras, eu espero que celebre os 100 anos da passagem da coluna Prestes. Mas é uma batalha minha fazer com que Taiobeiras tenha essa memória histórica, porque ainda não tem e tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. É importante que a gente diga. E de lá eles retornam aqui para a Bahia, né, que é a manobra, completando a manobra do laço húngaro, e seguindo o seu caminho até a dissolução na Bolívia. Então, a coluna me interessa bastante, professora Joandina. Quero ler mais, quero saber mais sobre isso. Ian, cumprimento você, principalmente pela sua juventude e pelo seu entusiasmo pela história de Cordeiros. Há 15 anos, quando eu lancei o meu primeiro livro, eu fiz um ensaiozinho, um esboço, tentando colocar algumas questões da história de Cordeiros, inclusive com algumas coisas que hoje eu vejo que são inconsistentes, a maturidade do escritor. Né? À medida que você vai amadurecendo e pesquisando, você vai vendo que muita coisa ali não se deu exatamente daquela forma. E eu vejo que você está fazendo esse trabalho, esse esforço imenso de recolher as fontes, as informações, para presentear Cordeiros com uma obra que com certeza vai ajudar a contar muito bem a história desse povo, que é o nosso povo. E, enfim, na pessoa de todos esses que aqui estão na mesa, eu quero cumprimentar cada um e cada uma de vocês. Cumprimento da plateia, de maneira especial, a minha mãe Adelina e o meu pai Sebastião, que cumpriram o papel de, a partir da criação divina, me trazer ao mundo. E neles cumprimento meus irmãos todos, os que aqui estão e os que não estão. E eu vou falar pela ordem, porque eu sou mais velho. Então, na sequência, Aguinaldo Nascimento, depois Maria Helena Nascimento, depois Juscelia Nascimento, Juscelio Nascimento e Renan Nascimento. Né? Somos 6, né? Não éramos, não, somos, graças a Deus. E a cada um deles cumprimentar suas respectivas famílias, né? Seus filhos, que são meus sobrinhos. Cumprimentar a grande mulher da minha vida, Flaviana, minha esposa, que aqui está, que é o suporte, que faz com que a gente tenha essa condição de, além de ser educador, professor, também militar no processo político e escrever e publicar, porque escrever e publicar não é nossa profissão, mas é nossa missão, é nossa vocação, é nosso chamado.
E em Flaviana, cumprimentar meus filhos, Maria Clara, Tiago Levon e Pedro Francisco, né, que aqui estão também. E dizer que é um prazer imenso estar aqui. Cumprimentar você também, meu caro João, que, segundo o Aguinaldo aqui, nós descobrimos que temos um parentesco, né? Que é lá da nossa vizinha São João do Paraíso, né? Cumprimentar também anotei o nome dele aqui, o mestre Marcos Pita, que nos brindou com essa apresentação belíssima aqui, coisa maravilhosa. Agradecer também a presença da senhora Zilda, esposa do ex-prefeito Vavá. Agradeço assim, o fato de estar aqui prestigiando este momento, que é da cultura. Enfim, não dá para citar o nome de todo mundo. Muito obrigado a vocês que aqui vieram. Acepção. É muito forte para nós aquele texto, um texto bíblico, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina, não separa, não escolhe se é grego, se é judeu, se era romano, se era baiano, se é mineiro, se é brasileiro, se é haitiano, se é venezuelano, se é cubano, africano, indígena, não faz acepção de pessoas. Mas nós somos seres de significados. E a acepção aqui não é para separar, não é para classificar, não é para impedir, não é para isolar, mas quando eu escrevi, nós estávamos em isolamento. Nós estávamos numa espécie de acepção sanitária. Na verdade, quando eu comecei a escrever os poemas, a pandemia já estava lá na China, já estava passando pela Itália e fazendo muitas vítimas. Tem até um poema aqui para a Itália, para Bérgamo, que foi o pior lugar da Itália em termos de mortalidade da Covid-19. Mas no Brasil, quando eu iniciei o primeiro poema, tínhamos acabado de sair de nossa grande festa, o Carnaval, e um caso tinha sido noticiado na terça-feira à noite do final do Carnaval, na véspera do período quaresmal, na véspera da quarta-feira de cinzas. E lá em Minas, nós da rede estadual estávamos em greve. E logo no meio do mês de março, eu já estava escrevendo os poemas naquele período de greve, mas já vendo as notícias do coronavírus chegando ao Brasil, retornamos à sala de aula. E foram 2 dias de aula e nova suspensão, já pela pandemia. Nós só voltaríamos a dar aulas novamente em maio daquele ano, 2020, pelo modelo remoto, que ninguém sabia direito como fazer. E presencialmente, com todas as dificuldades possíveis, no modelo híbrido que ainda estamos, semana sim, semana não, com distanciamento, agora caiu para 90 centímetros entre alunos, somente agora em 1º de agosto de 2021. Então, houve turmas, por exemplo, de 6º ano, que eu posso dizer, minhas do ano passado, que eu não os conheci de fato, o rosto, o jeito, o tamanho desses meninos e meninas. E que vim conhecer agora, ainda estou conhecendo já no final do ano letivo, e agora eles já estão no 7º ano. E assim com as outras séries também, mas digo do 6º ano porque na escola estadual, o presidente Tancredo Neves, em que eu leciono há 20 anos, que se confundem também com os 20 anos de carreira como professor de história, como educador, o ensino são os anos finais do ensino fundamental. Então, o 6º ano é a porta de entrada daquela escola. Por isso, fiz questão de frisar. Enfim, a pandemia nos colocou num deserto. Não o deserto da areia escaldante quando está de dia, do frio quando está à noite. Não o deserto do eucalipto, como nós temos no Alto Rio Pardo, naquela região, mas uma modalidade de deserto diferente, que foi a do isolamento social. Um isolamento contra um inimigo, contra um vírus, contra um veneno, porque vírus significa veneno,
que nós não conseguimos ver e que nós ali não conseguimos ver. Na era da informação, e o WhatsApp nos falava tanta coisa, é verdade, está morrendo muita gente, tem muitos caixões, e ao mesmo tempo outros diziam, é mentira, é só uma gripezinha, vai passar logo, vamos salvar a economia também, o resto a gente vê depois. E outros, fiquem em casa, a economia a gente dá jeito depois. Está morrendo gente, outros não. Os caixões estão sendo enterrados com pedras dentro, é só para poder constranger o governo. E nós não sabíamos direito em que acreditar, como acreditar. E naqueles dias iniciais eu escrevia. Escrevi sobre cordeiros, escrevi sobre a Inhaúma, onde eu nasci. Escrevi sobre taioba, uma planta que deu origem ao topônimo da cidade onde eu vivo. Escrevi sobre a Bahia, escrevi sobre Minas Gerais, escrevi sobre o Brasil, mas, sobretudo, escrevi sobre Deus, sobre a fé, sobre a vida, sobre a esperança. Porque não restavam outras virtudes para nós naquele momento, senão a esperança de que isso iria passar e a fé de que é possível, eu digo no presente, vencer esse tempo de desinformação, esse tempo turbulento em que nós estamos vivendo. Este livro é um livro de fé, é um livro de esperança, mas não deixa de ser também uma obra política, no sentido de resistência, no sentido de crítica, no sentido de indignação, porque faltou política pública para gerir de uma maneira mais efetiva, de lá do centro do país, para combater esse vírus que aqui chegou. Foram 600, um pouquinho mais de 600 mil vidas perdidas. Quantas delas poderiam ainda estar conosco se houvesse uma política mais centrada, menos negacionista, menos irresponsável? E a acepção já antevia isso. Eu escrevi do dia 1º de março ao dia 29 daquele mês. Quanta coisa mais aconteceu depois na pandemia. Mas parece que ali já estava dado a tragédia que nós passaríamos. Mas também já estava dado que nós conseguiríamos atravessar esse deserto, que nós conseguiríamos atravessar esse mar revolto da pandemia. Ainda não passou, ainda não atravessamos. Mas, assim como eu conversava com o prefeito antes de formarmos a mesa aqui, está passando. A vacina chegou. E por mais que muitos disseram que não se vacinariam, esse movimento de negação não foi vitorioso no Brasil. A maioria do povo brasileiro quer se vacinar, a maioria do povo brasileiro quer se imunizar e quer estar livre logo dessa situação para voltar a viver. Seja a nossa educação com o retorno das nossas crianças, adolescentes e jovens, seja a nossa cultura com as festas juninas, com as folias de reis, com a festa de maio lá de Taiobeiras, que é uma tradição que começou como festa de Nossa Senhora de Fátima, e hoje são 2 eventos realizados simultaneamente, um religioso e um cultural, mas que os dois são o grande evento do município. E, por fim, eu não vou declamar, eu acho que eu passaria vergonha, porque a declamação foi da professora Sinara, é dela. Então, eu não vou declamar. Eu só gostaria de dizer um caso interessante. Quando nós nos mudamos para Taiobeiras, eu tinha 3 anos e meio, eu não sei quem me falou, se foi mãe ou se foi pai, se foram os meus padrinhos que depois concluíram a minha criação lá, falaram assim para mim: cuidado com esses mineiros. E eu cresci numa cidade mineira, apesar de fundada por baianos de Caculé, porque Taiobeiras foi fundada por baianos de Caculé. Martinho Rego veio de Caculé e mais uma série de outros, e fundaram a cidade de Taiobeiras como um entroncamento de tropeiros que faziam comércio entre essa região aqui do sudoeste baiano
com Grão-Mogol, Montes Claros e outras, a própria Salinas, e ali, por volta do final do século XIX, Taiobeiras, enquanto cidade, tem 67 anos. Então ali fundaram no final do século XIX uma espécie de entreposto, né? Era um lugar de pouso, como se dizia, né? E ali eles fundaram aquela cidade. Então eu cresci naquela cidade mineira, apesar de fundada por baianos, com essa coisa na minha cabeça: cuidado com esses mineiros, porque se dizia que mineiro era muito desconfiado e tal, mas acabou que o baiano que foi para lá cresceu desconfiado dos mineiros. Tão desconfiado que a minha esposa é mineira e os meus 3 filhos são mineiros. A minha formação escolar mineira, só depois no mestrado, lá em São Paulo, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que a formação se ampliou um pouco mais. Então, tenho muito orgulho de Taiobeiras, de ter sido criado lá, mas tenho imenso orgulho, imenso mesmo, jamais vou me esquecer, e sempre vou me dedicar a divulgar e exaltar que eu nasci no município de Cordeiros e que eu sou baiano. Muito obrigado a cada um e cada uma de vocês que veio até aqui. É isso.